Olá, boa tarde, tudo bem? Cá estamos, 1h25, dia 21 de maio. Demos aquela piscada e pronto, meio de ano já, praticamente meio de ano. Um ano que tá estranho, né? Todo mundo sentindo aí a diferença do tempo, da passagem do tempo, e enfim. Sabe que isso é uma coisa que eu já escrevi, inclusive, eu escrevi sobre isso. Sobre o tempo interno, que é diferente do tempo objetivamente falando, né? As coisas que acontecem nos segundos e minutos precisos fora de mim e dentro de mim, obviamente, que o tempo tem outra apreciação. E a prova disso é que você pede para duas pessoas contarem até 60 segundos e elas não terminam juntas, né, na mesma hora. Cada uma tem uma calibragem do tempo, além de ter uma forma de absorver o tempo que passa na própria vida. Mas enfim, não é esse o tema, né? O tema da live de hoje não é tempo. Eu quero dar oi para as pessoas que estão aqui. Eu disse que eu só daria oi para pessoas bonitas, para mulheres bonitas, eu não quero saber de homem. Então, o primeiro oi é para minha namorada, que está aqui, a Anica, claro, senão depois eu ia ter que me explicar. Oi, quem mais? Deixa eu ver, teve gente que deu oi aqui antes, que foi mais simpática e deu oi. Olha, a Juliana. Quem mais? A Lívia. Vão passando, vão mandando por aviãozinho aí pra galera, né? A live, tá? Vão compartilhando, vão. A Sara tá aqui também. Sim, Sara. Ai, ai. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aliás, não sei quem viu a live de ontem na página do Lucas. Depois dá uma olhada nos stories, o Lucas Leandro. Acho que já caíram esses stories. Eu falei sobre amor ontem à noite na live dele. Quem mais tá aqui? Quem tá me dando... Eu vou dar oi pra quem me der oi. Cássia, oi, tudo bem? Ana Paula, Daniele Barros. Quem mais? Drica, tudo bem? Isso aí, sejam todos bem-vindos. Sabe que eu mostrei pra vocês, né? O meu livro da felicidade, mostrei ontem. Esse foi o meu segundo livro. Por que não somos felizes? Editora Simonsen. Você não acha mais esse livro, só em sebo. As duas edições dele esgotaram, então você só acha agora a versão digital, além dos que tem em sebo. Você acha agora a versão digital no meu site, tá? Esse foi o meu segundo livro. O terceiro, que eu considero melhor, uma escrita mais madura, chama-se O Coração do Mundo. E vai sair uma segunda edição pela Linotipo Digital. Depois vocês podem ir lá cobrar e pedir @linotipo digital. Tá bom? Obrigado, Sara, é ótimo. Suelen? Não, Isso, não consegui dizer teu nome, tá? Vamos pro assunto de hoje então? Vamos conversar sério? Quinta-feira? Olha, o que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar sobre dimensões da vida. Eu quero falar sobre as diferentes dimensões que devem estar ordenadas, que devem ser organizadas na vida de uma pessoa adulta. Presta atenção. Geralmente, quando vocês fazem perguntas, quando eu ouço vocês, quando eu respondo perguntas lá nas caixinhas, quando eu atendo os meus alunos que são individuais na biatria, eu vejo que há muitos problemas, muitas dúvidas, muitas questões que são, por exemplo, obrigado, Bruno, que são, por exemplo, de ordem espiritual. Ou de ordem afetiva, amorosa. A pessoa vai lá e faz uma pergunta para mim sobre a vida religiosa dela, ou me faz uma pergunta sobre a vida amorosa, sobre a pessoa com quem ela quer ficar, ou os problemas que ela tem com o marido, etc. O que é importante, além de tentar resolver esses problemas, de compreender esses problemas, o que é importante você ter em mente sobre, e aí você vai entender o que eu vou falar sobre as dimensões da vida, é que a realidade, ela é criada, foi pensada hierarquicamente. E o mundo humano corresponde a isso. O mundo humano também respeita e responde a uma hierarquia de realidades, temas, assuntos e dimensões da vida. Entende? Obrigado. Pessoal aí só mandando elogios para os cursos, para as aulas, obrigado mesmo. Então, quando você pensa na vida e pensa que, olha só, existe na realidade um negócio chamado pedra, e existe na realidade um negócio chamado gato. E você, se você não estiver doente da alma nem da percepção,
você reconhece que há uma hierarquia entre gato e pedra. Eles não são da mesma condição, da mesma altura. Eles não são realidades da mesma expressão, do mesmo nível de complexidade, não é verdade? De um lado você tem uma pedra, um ser inanimado, que é movido, e do outro você tem um gato, que é um ser animado e já bastante complexo, né? Biologicamente complexo, comportamentalmente complexo, etc. Há, aliás, diversos tipos de gato e por aí afora. Então, você percebe que na realidade, sejam pedras, gatos, humanos, enfim, árvores, anjos, dependendo até onde for o horizonte da tua consciência, existe uma hierarquia das coisas. A realidade ela não é homogênea nesse sentido. Ela não é indistinta, ela tem distinções. E essas distinções não são distinções apenas horizontais, são distinções também verticais. Pois bem, eu estava dizendo que o mundo humano também tem essa distinção. Há coisas humanas mais complexas, mais dramáticas, mais importantes e coisas menos. Também respondemos a uma hierarquia. Também temos um senso dentro de nós, ou deveríamos ter consciência desse senso das importâncias. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: como toda pirâmide, como todas as complexidades da vida, devem ser conhecidas, devem ser absorvidas, do mais simples ao mais complexo. Eu não escalo uma pirâmide começando da ponta. Eu escalo uma pirâmide começando da base. Eu começo o meu processo de compreensão, por exemplo, então, da biologia dos gatos pelos conceitos fundamentais, pelas descrições basilares de gato, não é verdade? Então eu começo das coisas mais simples. Então eu aprendo sobre gato na escola, na aula de ciências, e se me interessa e se eu quero me aprofundar, eu vou subindo até eu me tornar um especialista em gato, né? Um cientista veterinário, alguém que conhece a fisiologia dos gatos como ninguém. Mas isto é fazer um movimento ascensional na hierarquia mesmo do conhecimento do gato. Ou seja, as coisas são hierárquicas. É assim que as coisas se dispõem na realidade. E eu começo a minha viagem de conhecimento, de aprofundamento, do que quer que seja, do mais superficial, do mais básico, para o mais específico, para o mais profundo. Não é assim? Então, o que a gente faz com criança? Quando a gente começa a educar uma criança, a gente põe ela na escola pequenininha. A gente não oferece para ela os conteúdos mais complexos, já de cara. A gente vai oferecendo pitadas das coisas. E vai começando sim pelas coisas mais concretas e mais simples, para quando ela chegar no ensino médio, para quando ela chegar no ensino médio, ela ter condições de resolver uma equação enorme, ela ter condições de resolver uma fórmula química super complicada. Tudo bem até aqui. Então, o sujeito que quer resolver a vida dele no nível espiritual, o sujeito que quer falar da vida como se fosse um sacerdote, como se fosse alguém puramente espiritual, ele está ignorando, negligenciando a base da pirâmide, os outros andares da vida humana. Se você não conhece, se você não consegue absorver, se você não consegue trabalhar e ordenar os andares de baixo da vida, você não vai conseguir fazer isso com os andares de cima. Começou faz uns 10 minutos. Estão entendendo? Você não vai organizar a ponta da pirâmide se não tiver a base organizada. Você não vai conseguir fazer isso. Então, olha só. Eu estou querendo dizer o seguinte, com toda essa minha pequena viagem filosófica. É que as pessoas não têm condições, não têm nem know-how, não têm habilidade para resolver problemas, por exemplo, amorosos, espirituais, psicológicos, se elas não tiverem habilidades mínimas para resolver coisas básicas da vida. Sabe coisas básicas da vida humana? Se ela não souber, se ela não tiver consciência e não tiver ordem na base, é todo o topo que está comprometido. É uma questão arquitetônica, não é a imagem que eu estou usando aqui de pirâmide. É uma questão de que quanto melhor a base, quanto mais funda, quanto mais bem feita, quanto mais sólida, mais correta matematicamente, melhor, mais segura será a pirâmide, mais alto inclusive eu posso ir.
Então, sabe aquele rapazinho de 20 anos de idade que ouviu umas palestras de padre, participa de um grupo de jovens, leu lá 2, 3 livrinhos de vida espiritual, e ele está falando sobre encontrar a Maria na vida dele, está repetindo dogmas da igreja, e esse rapazinho não sabe, por exemplo, fazer um imposto de renda. Esse rapazinho, por exemplo, não consegue parar no emprego. Esse rapazinho, por exemplo, não entendeu o que é, por exemplo, juro composto. Ele não consegue ter uma conta no banco e prever quanto é que ele vai ter mês que vem se ele deixar o dinheiro dele parado. Você sabe, essas pessoas que não têm habilidades mínimas sobre os aspectos mais basilares da vida humana, elas não têm habilidade sobre as coisas mais altas. É impossível. É impossível. Você está entendendo? Então, a pessoa está lá querendo falar de amor, viver de amor, etc. O amor, eu não consigo ser feliz no amor. Mas, pera lá. Você consegue ser feliz em outras coisas? Antes de ser feliz no amor, por exemplo? A tua vida está minimamente organizada? A tua vida diária? A tua existência, pessoal, a tua existência assim, imediata, ela está organizada? Teu dia a dia é ordenado? Teu cotidiano é ordenado? Você sabe destinar tempo para cada coisa? Você não é roubada, né? Não é roubada, assaltada pelas urgências apenas? Você não tem caos dentro de você? Você está com a tua vida arrumadinha? Porque assim, por mais que o amor tenha um quê de irracional, ele é uma realidade muito mais complexa, uma realidade muito mais dramática. E se a mulherzinha lá, que até pode morar sozinha, não consegue manter o apartamento dela arrumado, como é que ela vai manter a vida amorosa dela arrumada? Tá entendendo? Cadê a virtude da ordem? Sim, exatamente, Rafaela. Quem não é boa pessoa, não tem nem como ser bom cristão. E para ser pessoa, boa pessoa, você tem que estar ordenado desde a base. Você tem que dar conta da vida desde as suas dimensões mais basilares. Entendem? Quando na época de Facebook, que hoje eu particularmente quase não uso. Mas enfim, quando o pessoal usava mais Facebook, o Instagram ainda estava no começo. E eu via muito mais dessas manifestações acaloradas dos jovenzinhos. Das pessoas, né, de 18, 19, 20, 23, e que se manifestavam sobre política, sobre religião, sobre o amor, sobre literatura. E eu pensava comigo, mas rapaz do céu, você não sabe nem o que é tributo. Você não sabe nem o que é ter, sei lá, 10 boletos para pagar no início do mês. Você não sabe o que é isso. Como é que você está falando dessas coisas? Entende? Ainda que o talento, ainda que certas coisas se manifestem precocemente em muitas pessoas, o talento precisa de forma, né? A minha inteligência precisa de experiência, precisa ser calejada, inclusive, precisa provar de certas coisas. Eu, por exemplo, sem nenhuma falsa modéstia, porque você sabe que disso eu não padeço, eu sou um sujeito bastante inteligente. Só que eu fiz cada burrada ao longo da minha vida que não está escrita no gibi. E como é que um sujeito tão inteligente como eu me considero, e como sempre me consideraram na escola, na universidade, os amigos, sempre me consideraram um sujeito inteligente, como é que eu fiz tanta merda? Como é que eu fiz tanta cagada? Simples, eu não tinha experiência de vida. Eu não conhecia a base da pirâmide. Tá entendendo? Então assim, as dimensões da vida que eu ignorava e que eu só poderia conhecer vivendo. Isto aqui são os espanhóis que eu tanto estudei, os filósofos espanhóis. Há um gerundismo na vida humana. Vivendo, sendo, permanecendo, experimentando, fazendo. Esse gerundismo que é importante, né? Você ir fazendo para aprender, para ser. Ir sendo, me perdoe aqui esse uso inadequado, mas só para reforçar a ideia. Esse ir sendo. É assim que você se faz como homem, como mulher, como maduro. E aí você pode, degrau a degrau, conquistar as porções de cima da pirâmide. Eric Feiglin, que foi um dos maiores filósofos do século XX, um homem brilhante, um verdadeiro gênio, que escreveu Ordem e História, no finalzinho da vida, que morreu já senhorzinho, ele disse, começo a entender o cristianismo. Ora bola, se um homem desse diz uma coisa dessa, com essa idade, como é que nós vamos levar a sério esses moleques, essas meninas, falando sobre modéstia com 22 aninhos, dando pitaco nas pessoas de como elas devem se vestir, do que elas devem fazer, como é que elas devem se portar? Como se diz na minha terra, não sabe por onde a galinha mija. Não sabe por onde a galinha mija.
Tá entendendo? E daí quer cantar aí de galo, quer definir o que as pessoas fazem, o que não fazem. Então assim, meu amigo, quando eu inaugurei, vou contar uma coisa, quando eu inaugurei o meu site, A Vida Humana, se você for lá, depois procura lá, avidahumana.com.br, tenta encontrar o primeiro texto do Vida Humana, o primeiro blog que eu postei lá. O nome do texto se chama A Grande Pergunta. Se você for ao Google e colocar A Grande Pergunta, professor Thiago Amorim, acho que vai aparecer esse texto. Em que eu abro o Vida Humana, o trabalho da minha vida, dizendo: você precisa aprender a fazer arroz soltinho. Se você não souber fazer arroz soltinho, não adianta ler Schelling, não adianta ler Platão. Entende? A minha ironia é de que se você não consegue fazer as coisas básicas da vida, se você não consegue dar conta da tua vida, se você não consegue, entende? Manter a roda girando, todos os pratos girando, das dimensões, das porções, dos andares mais basilares da vida, como é que você vai fazer isso com as coisas mais complexas? Que sim, são as mais importantes, e por serem mais importantes, vão requerer de você mais habilidade, mais sensibilidade, mais força de vontade, mais ordem, mais isso, mais aquilo, e uma série de virtudes que você vai conquistando degrau a degrau. É como diz o Jordan Peterson: arrume primeiro seu carro. Seu carro não, perdão. Arrume primeiro seu quarto. Teu quarto está arrumado para você vir aqui na internet e começar a dar lições sobre a civilização ocidental? Teu quarto está arrumado para você falar que você quer ter uma mulher, uma esposa, quer gerir uma família? Teu quarto está minimamente arrumado? Teu quarto está arrumado para você querer programar manifestação na rua de apoio ou contra o presidente, o governo? Tá minimamente, o lençol está esticado? São estas coisas. Você já tem conta no banco? Consegue gerenciar um limite de cartão de crédito sem ferrar teu nome? Pô, se você não consegue, são as coisas básicas da vida. Agora, Thiago, quantos anos, quanto tempo? Porra, depende de cada vida, depende de cada história. Cada história, tem gente que vai precisar de anos fazendo essas coisas primeiro. Essas coisas do mundo civil, como eu falo. O mundo civil já tem vários chamados. Já vai pedir de você muita atenção, muita ordem, muita resolução. Então a gente que leva anos para aprender a se orientar no mundo civil. E depois poder se orientar no mundo espiritual. Não que as coisas estejam separadas, não me entenda mal. Não existe o mundo civil separado, o mundo espiritual, o mundo emocional. Não. É tudo um mesmo mundo, tudo ao mesmo tempo. Só que nós vamos aprendendo as coisas parte a parte. Nós, para o nosso próprio didatismo, né, para o nosso próprio aprendizado, a gente vai fazendo a coisa degrau a degrau, e é assim que a gente faz com criança. A gente não diz as maiores verdades da fé para uma criança de 5 anos, de 6 anos. A gente chama Deus de Papai do Céu para ela. A gente não fica lá fazendo estudo bíblico, certo? Com uma menina de 9 anos. A gente vai entregando as pérolas aos poucos para ela. Assim é a experiência da vida. Aos poucos, subindo a pirâmide lentamente. Então não adianta você reclamar, estar preocupada, pedir ajuda, porque os andares de cima da sua pirâmide estão desarrumados e você está sofrendo. Você está sofrendo muito antes disso, provavelmente. É já na base que você está sofrendo. E enquanto você não resolver esses probleminhas, esses draminhas, você não vai resolver os de cima. Eu tenho batido muito nessa questão da neurose religiosa. Porque neurose religiosa é um drama psicológico. É um drama da psique. Enquanto você não resolver esse drama da psique, com terapia, com ajuda, você não vai entender realmente o fenômeno religioso. Realmente a realidade da religião, a realidade divina que seja naquilo que der para entender. Você parou no andar de baixo. Você está preso, entendeu? Você está limitado, você está numa caverninha, que é a da neurose. E aí você vai olhar para a pirâmide lá em cima e vai enxergá-la desde o andarzinho preso em que você está, que é o andar dos probleminhas, dos draminhas psicológicos. Quem está padecendo de um drama psicológico vai ter muita dificuldade em enxergar uma realidade espiritual. Tá entendendo? Então assim, resolva essas coisinhas primeiro. Se precisar ir ao psicólogo, vá ao psicólogo. Se precisar de remédio do psiquiatra, vá ao psiquiatra. Isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Eu seria um idiota se eu estivesse falando que se eu fosse contra essas coisas. O meu trabalho, a bioiatria que eu pratico, todas são, de alguma maneira, formas de ajudar as pessoas nos andares inferiores para que ela possa ver, para que ela possa experimentar o que de melhor tem em cima. As delícias da vida. As delícias que estão, sim, em muito maior quantidade e grau de beleza nos andares de cima.
Só que você não vai conseguir experimentá-la se você estiver morto nos andares de baixo, se você estiver confuso nos andares de baixo, se a sua pirâmide estiver invertida, se você ficar falando de Jesus o dia inteiro e a tua casa, a casa onde você mora, está uma bagunça a convivência, está uma bagunça interior, está uma bagunça física mesmo, a casa está uma bagunça, uma sujeira, você nem banho, nem toma, nem a unha você corta, e você está lá dando, entende, lições nas pessoas. Calma lá, né? São raros os homens que não precisam tomar banho e cuidar da própria, né, do próprio corpo para serem chamados de sábios. São raros, você provavelmente não é um deles. Tá entendendo? Sim, a live vai ser salva pro YouTube, tá? Então o recado de hoje era esse. O recado é: vamos olhar um pouquinho mais humildemente para a base da nossa vida, para as dimensões primeiras da existência, vamos organizá-las, vamos ordená-las, vamos tentar ser virtuosos nessas pequenas coisas e depois ir subindo degraus, subindo com muita humildade, para que a minha personalidade vá se integrando conforme eu for subindo, para que eu não seja uma personalidade falsa, toda esburacada, toda esvaziada, mal formada porque tive pressa, porque fui ansioso, porque inverti a pirâmide, entende? Olhos nas coisas básicas primeiros. Olho nas coisas fundamentais que dão a fundação da sua pirâmide. Depois vai subindo. Depois vai dando voos mais pretensiosos, porque você conseguiu corresponder ao andar de baixo. Agora eu posso tentar algo no andar de cima. É uma questão de maturação mesmo, entende? A maturidade da personalidade, a maturidade da vida e por aí afora. Tudo bem? Ok, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Tivemos uma boa audiência aqui hoje, hein? Compartilhe, mande coraçãozinho. Como vocês sabem, o Instagram não está deixando salvar no próprio Instagram a live, né? Então só quem está ao vivo consegue assistir no Instagram. Então, terminando aqui, eu baixo e jogo lá no meu canal no YouTube. Tá bom? Obrigado. Bom resto de quinta-feira para vocês. Ah, e aguardem que acho que hoje eu terei novidades, tá? Novidades aí para o fim de semana, então eu devo fazer uns stories mais tarde para contar para vocês o que vai rolar aí no fim de semana, tá bom? Obrigadão, tchau, tchau.